Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos nesse vídeo dar sequência ao nosso treinamento de montagem e manutenção de microcomputadores. Então, vamos seguindo. Manutenção de computadores, parte 2, componentes. Então, essa é a famosa placa-mãe dos nossos computadores desktop, que são esses computadores de mesa. Então aqui nós botamos três tipos, uma um pouquinho bem mais antiga. Nós vamos ver algumas diferenças aqui. Então essas são bem semelhantes, essa e essa, porém essa tem uma saída ou entrada serial, e essa aqui, perdão, essa tem uma entrada serial e essa tem uma paralela. Então, serial é aquela do mousezinho antigo, algumas impressoras antigas, e essa paralela é uma porta de impressora, também das mais antigas, as matriciais. Então, e essa aqui não tem. Aqui nós temos a saída de vídeo on-board, temos saídas USB, 6 saídas USB, ou entradas USB. Temos aqui a entrada do conector de rede RJ45. Temos aqui a saída ou entrada de vídeo, que é a saída HDMI. Temos aqui som, fone, microfone, retorno e por aí vai. Então essas duas placas são placas on-board e essa é uma placa off-board. Por que essa diferença? Essa placa off-board é porque ela não tem nada embarcado nela, ok? Não temos saída nem de vídeo, nem de USB, na época que nem existia USB na época dessa placa. O tipo de fonte de alimentação era o tipo AT, então tinha um interruptor nela igual esse interruptor de luz, liga, desliga. Aqui era o teclado DIN, não era como os últimos menores que nós conhecemos, Mini DIN ou PS2. Ela não tinha processador móvel, ela tinha um chip de processamento, que já era cravado na placa. A BIOS já existia. Aqui são os pentes de memória chamado EDO. Vocês podem ver que elas trabalham em pares, ó, 2, 4, 6, 8. Isso devia ter aí de memória uns 16 megas mais ou menos. Nem chegava a um quinto aí de giga. Então, aqui, outra particularidade, além do processamento, além das memórias que eram diferentes, do tipo SIM, hoje nossas memórias SIM ou EDO, né? Essas mais novas que são as DDR. Nós vamos ver mais à frente a evolução delas. Tínhamos aqui os slots chamados ISA ou VESA. Então todas as placas que iam embutidas aqui eram placas tipo aquelas placas PCI que a gente vê, ou VGA, placas de vídeo, que são embutidas nesse slot aqui, ó, ou nesse azulzinho aqui, que é o VGA, ou as PCI, que a gente tem dois slots aqui, dois aqui que são quando falha alguma placa. Então nós tínhamos aqui todas as placas de
entrada e saída dos dispositivos on-board. Então a gente tinha que adquirir essa placa e adquirir as demais, configurar elas uma a uma na mão, a gente falava até que era na unha. O conector da fonte de alimentação, que era uma fonte AT, diferente da ATX, se você invertesse os pinos aqui, já era, queimava tudo. Diferente dessa aqui, que ela só encaixa na posição correta. Ou seja, são os terminais que a gente chama de antiburro. Maneira grosseira de falar, mas ela é antifalha, né? Então não tem como você errar a forma de encaixar os pinos. Então nós temos essa diferença de uma para outra. Agora vamos passar para mais nova. Então aqui nós temos todas essas saídas já embarcadas na placa. Ou seja, todos esses dispositivos já têm chip conectado na placa para alimentar essas entradas ou saídas. Então aqui embaixo desse nome nós temos o chipset, que é o Super I/O, que é o chip que controla toda a placa, entrada e saída de dispositivos. Ele fica aqui embaixo e ele é popularmente chamado de chipset. Aqui a nossa bateria 2532, que alimenta a BIOS, né, a memória fixa do computador, ela não volátil. Então temos o chipset, temos a bateria que alimenta a BIOS, temos um slot VGA, temos dois slots PCI, temos é um pouquinho diferente aqui, gente, nós temos um VGA e temos o PCI Express nessa aqui. Vejam que ele é um pouco diferente. Aqui a VGA tem a fenda no slot aqui na frente e a PCI Express na parte de trás. Beleza? Então, temos aqui outros chip de som, chip de rede que controla, o chip de rede controla essa entrada de rede, muito frágil. Quando forem segurar na placa ou nos componentes eletrônicos, não coloque a mão em cima de nenhuma estrutura metálica, evite. Memória, processador, porque a eletricidade estática do seu corpo pode queimar os dispositivos eletrônicos. Aqui nós temos outros controladores, temos controladores de voltagem, lembrando que aqui todos esses capacitores, pode ver que eles são diferentes dos demais. Todos esses componentes controlam as entradas de processamento, os barramentos de processamento. Então eles são aqui fusíveis, capacitores. Esses menorzinhos são os transistores chamados MOSFETs, como esses aqui. Alguns são reguladores de voltagem. E o que estiver em volta desse slot VGA, desse socket VGA, perdão, ele controla o processamento. Então, passeando aqui ainda, nós temos a pinagem de 12 volts, que é justamente para alimentar esse processamento. Temos os slots de memória DDR. Como eu sei se é DDR1, 2, 3, vem escrito aqui, tá, gente? Sempre vem ao lado do slot. Então aqui nós temos, como eu identifico a placa? Você vai identificar pela marca da placa-mãe, você vai identificar pela descrição dela. E hoje em dia, com os novos dispositivos, os novos sistemas operacionais, dificilmente você vai instalar algum drive de controlador de algum periférico aí. A maioria é plug and play, ou seja, na hora que você conecta ele reconhece. Isso nos tempos dessa placa aqui, a única que vinha era o modem da US Robotics, que tinha esse tipo de tecnologia, os demais você tinha que configurar tudo na unha.
O modem, lembrando que ele era nessa época aqui, de 16K, ok? Então, quando chegou ao máximo de velocidade, ele chegou a um modem discado de 56K, perdão. Então, daqui para cá ninguém se ouviu falar mais em K, sempre depois pulou para Mega e assim, já numa velocidade bem diferente. Então, daqui para cá, um pente desse era de 2 KB, ou perdão, de 2 megas, vinha 4. Elas trabalhavam em par, então dava 4 megas. Aqui, esse DDR4 é de 8 gigas, então praticamente a cada mega, cada 1000 mega dá 1 giga, cada 1000 giga dá 1 tera. É 1024, mas a gente associa com 1000, ok? Então nós temos esses formatos. Aqui nós temos as entradas para dispositivos SATA, HD, leitor de CD, DVD, leitor de cartão. Aqui nós temos um slot para o cabo serial, que é um slot mais antigo, mas como alguns dispositivos como HD e leitores ainda vinham, ou quem trocava a placa ainda tinha esses dispositivos, as placas ainda ficaram um tempo vindo com esse slot IDE aí, que era para fazer essa interface com os cabos flat, que era aquela fita mais larguinha ao invés do cabo SATA. Beleza? Então aqui nós temos o slot, o socket VGA, que é para o processador. E isso tudo encaixa dentro desse gabinete. Tranquilo até aí? Então, placa-mãe de computadores desktop e uma visão aí bem superficial para vocês. Então aqui, ó, sem a capa protetora, é o mesmo slot VGA que utiliza processadores aqui da Intel, ok? Como eu mostrei na outra, você verifica a marca, mas aqui também tem a descrição da placa-mãe. Aqui também tem 2 sockets, apesar de serem cores diferentes, mas a estrutura da placa é a mesma. Aqui tem as controladores, os fusíveis e os... Opa, fugiu o nome aqui dos capacitores diferentes desses aqui. Eles são mais fortes porque aguentam uma voltagem maior. Então, vamos para o próximo para vermos as placas-mães de notebook. Então, eu trouxe alguns modelos aqui, ó. O G575. Placa-mãe de notebook. Então, temos ela com os componentes basicamente mesma quantidade de componentes que tem no desktop, porém numa proporção um pouco menor. Aqui a parte de baixo da placa. Aqui ela virada para a parte de cima. Aqui entra o HD. Aqui embaixo tem o processador, porém esse é embutido na placa. Esse é o nosso dissipador de calor, que esse é diferente do desktop, que é de alumínio, esse é de cobre. E aqui o nosso cooler. Aqui embaixo nós temos o chipset. E aqui nós temos o slot de memória. Elas entram na diagonal. Aqui também entram na diagonal. Aqui é a saída lateral da placa, ok? Aqui mais um outro modelo com o processador aqui embaixo desse dissipador de calor. Nesse aqui temos o cooler, fica nesse espaço,
Essa placa já tem um processador que ele é móvel, tá vendo? Você pode encaixar e aperta um parafusinho que tem aqui e ele trava o processador. Diferente daqueles processadores que eu mostrei ali na placa-mãe de desktop, esses aqui são processadores que têm pinos e não são lisos como o outro. Um outro modelo de placa-mãe, aqui também o espaço que fica o cooler, temos o espaço do processador, aqui as memórias e aqui as saídas, aqui onde entra o nosso HD, aqui uns outros cabinhos. Deixa eu identificar aqui alguns slots desse fininho são onde encaixam o touchpad, que é aquele mousezinho que tem no notebook. Outro encaixa o flatzinho do teclado. Tudo é muito pensado, tudo é muito justinho. Em outro, nós temos o encaixe aqui da plaquinha de wireless. Tudo é muito pequeno. Aqui nós temos uma outra saída para cartão, entrada para cartão. Aqui uma USB, então tudo é muito pequenininho. Aqui nós vemos uma placa mais compacta ainda de um netbook, que é bem menorzinha. Tá vendo? Do mesmo lado, na mesma lateral que fica aqui as USBs, fica o cooler, aqui a entrada desse cooler, o dissipador de calor, onde fica o processador, aqui o chipset, fica aqui embaixo, que é o Super I/O, mesmo lá da placa-mãe de desktop. E aqui embaixo, novamente, o local onde encaixa o nosso HD, que é de 2,5 polegadas. E nesse ele encaixa aqui. Então, a diferença placa-mãe de desktop, não sendo arquitetura fechada, você compra uma placa-mãe de qualquer marca lá, encaixa no gabinete e os gabinetes praticamente são universal. Para notebook, cada modelo é para um tipo de carcaça, cada processador é específico, cada pecinha, cooler, então é muito específico, muito restrito a cada modelo. Então tem essas diferenças, tem que ter muito cuidado na hora de comprar, tem que ter a marca da placa, tem que ter a numeração, a versão, então tudo isso você tem que olhar quando vai trocar qualquer componente de uma placa-mãe de notebook. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. No próximo a gente vai mostrar mais componentes. Eu estou trabalhando eles com bastante calma com vocês, porque como a gente está numa época de transição entre desktop e notebooks, então eu quero mostrar os dois modelos em tudo que eu for fazer, para que vocês tenham uma visão bem bacana. Obrigado por me acompanhar até aqui nesse vídeo. Obrigado por assistir. Curtam lá, compartilhem. Acionem lá o sininho de notificações para receberem os novos vídeos. E nós vamos fazer uma sequência aí de uns 10 vídeos de montagem e manutenção, dando sempre uma visão bem detalhada de todos os campos. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.